Bom, eu trabalhava no marketing da TV Cultura. Eu era produtor cultural do marketing, responsável junto com a equipe, né, que ninguém faz nada só, elaborar projetos para a Rede Cultura de comunicação, sempre olhando para o artista, olhando para as pessoas, né? E naquele momento, lá em 2012, nós estávamos na terceira edição do Terroir Pará, que eu era diretor de palco no Terroir Pará. E aí nós contratamos, né, um cenógrafo para conceituar o Terroir Pará no sentido da cenografia, a gente brifando ele de informações para ele criar essa estética a partir da nossa identidade cultural, né? E aí eu conheci uma pessoa chamada Toquita. E essa pessoa disse: olha, Lobo, tu já viste isso aqui? Eu disse, me mostrou no tablet, né, o videomap. Aí eu disse, mano, o que é isso? Isso é o videomap. Ele explicou o que era. Naquele momento eu disse, eu quero fazer isso aí. Aí eu fui pesquisar, né, entender como é que funciona e tudo mais. Eu já estava querendo sair da produção cultural, né, fazer os meus projetos e tudo mais. Aí eu fui estudar o videomap. Aí eu passei 3 meses em Porto Alegre estudando videomap. Aí de Porto Alegre eu fui para Rio de Janeiro estudar iluminação cênica e depois fui para São Paulo estudar videomap também. Foi quando eu retornei para Belém em 2000, início de 2013, e comecei a trabalhar com videomap a partir de 2013. As pessoas. Eu digo assim que o nosso projeto, as nossas ações têm que ser cada vez mais humanizadas. Se a gente não enxergar o ser humano, a gente não vai para lugar nenhum. E respeitar o ser humano. O ser humano tem muita história para contar. Na hora que ele nasce, na hora que ele morre, ele tem narrativa. E é onde está a minha válvula, onde está meu impulso, né? As histórias, as narrativas que as pessoas trazem. E assim, isso em 2013. Em 2015 eu comecei a olhar para os rios da Amazônia, para a floresta, num olhar mais artístico. Então eu trago o ser humano da floresta amazônica para fazer as nossas intervenções visuais, as nossas instalações e o nosso videomap. Foi uma honra fazer esse videomap. Na verdade, em 2019 eu fiz o videomap junto com o Cássio Tavernar para a Secretaria de Cultura aqui do estado. Eu fiz o videomap Cabano, contando a história da cabanagem. Em 2020, a gente começou a fazer o encerramento do Círio de Nazaré. Essa já vai ser a nossa 5ª edição, fazendo o encerramento do Círio de Nazaré. E se você perceber, a gente está contando história de pessoas, sempre a pessoa está na frente. Uma história de milagre, uma história de fé e devoção. Eu costumo dizer que o Círio acontece o ano todo, mas no mês de outubro ganha as ruas de Belém. E tem muita narrativa, né? Eu digo assim que o cortejo cultural, o cortejo religioso são narrativas em movimento. É nesse lugar que eu lanço meu olhar para criar roteiro, para trazer histórias. O meu foco sempre é contar histórias de pessoas. Cara, foi uma honra, porque assim, eu estava no início de uma carreira, né? Eu comecei a estudar videomap lá em 2012, 2013, já era produtor cultural, já era músico, mas era uma novidade para mim, né? Então a Leal Moreira despertou muitas coisas em mim, enquanto profissional, enquanto pessoa e enquanto artista. Porque quando ela me convidou para fazer uma instalação por meio do videomap na Casa Cor, eu percebi ali que o videomap ainda era pouco. Eu precisava estudar outros lugares que eu não sabia ainda que lugar era esse. Foi quando eu lancei o olhar para a cenografia. Então eu comecei a estudar cenografia, e a cenografia trazendo o videomap. E aí foi quando a gente começou a criar espaços trazendo a cenografia, porque para mim a cenografia ela conta uma história. Você não coloca uma cadeira por colocar, senão vira decoração para mim. Então quando eu trago a cenografia, eu estou contando uma história. Foi quando a Leal Moreira me convidou para fazer uma instalação e eu percebi que aquilo não era só uma instalação, aquilo contava uma história, aquilo era cenografia. Aí a partir desse convite eu comecei a estudar cenografia, me formei em cenografia e atualmente eu estou estudando design de animação, né, uma outra graduação e tudo mais, que eu espero futuramente poder somar ainda mais na cidade. A Leal Moreira sempre abre portas, sempre está abrindo portas. Ela não foram só esses convites, a Leal Moreira me convidou para tantos outros que eu tenho muito carinho, né? Eu preciso sempre estar falando isso. Quando ela me trouxe para pensar a sala imersiva, a primeira pergunta é: qual é a história que nós vamos contar? O que nós queremos alcançar?
e tudo mais. Não é uma sala por uma sala. É uma sala onde traz pertencimento, onde traz carinho, onde realiza sonhos. Então vamos fazer uma sala imersiva onde os clientes da Léo Moreira possam sentir, possam ver o que é um empreendimento, aonde eles vão morar. Então a sala imersiva conta essa história. Ela mostra a planta do empreendimento, ela mostra os halls dos empreendimentos. E eu acho que é isso que o cliente precisa, ter acolhimento, né? Ter paixão pelo empreendimento que ele vai comprar, pelo apartamento que ele vai comprar. Então nós começamos a pensar nessa forma. E a sala imersiva, ela tem um diferencial, a sala imersiva da Léo Moreira, porque o cliente pode manipular a instalação. Agora eu quero ver a planta do imóvel. Ela clica, tudo automatizado, ela clica e vai para a planta. Agora eu quero ver o apartamento. Ela clica de novo numa tela touch e vai para a sala do apartamento. Ou seja, ela consegue manipular e visitar esses espaços, tanto técnicos quanto decorativos. Então é um diferencial muito grande, porque não tem na região norte nada parecido com isso, entendeu? Foi uma pesquisa muito bacana e eu volto a dizer, eu não fiz nada sozinho, né? Tem uma rede de pessoas que caminham conosco, somando, né? Ninguém faz nada só. E tem o Paulo Lima, que me acompanhou, tem o Guto da Léo Moreira, né? Técnico de TI da Léo Moreira, eu acho que ele é técnico de TI, que muito contribuiu. Ele trouxe a mesa touch e tudo mais, e a gente foi descobrindo esses caminhos, fazendo essa sala imersiva ser o sucesso que é agora, que é hoje. Eu criei um festival de videomap chamado Antropofagia Map. Por que antropofagia? Na década de 20, né, na Semana da Arte Moderna, né, onde os artistas brasileiros estavam fervorosos ali em São Paulo, Oswaldo de Andrade traz um conceito, que ele fala que nós precisamos ser antropofágico. E isso me atravessou. O que é ser antropofágico? Devorar pessoas? E no artigo dele ele diz que os nossos indígenas fazem da tribo Tupinambá, faziam o ritual indígena antropofágico, onde eles comiam a carne, mas não era qualquer carne, era a carne do oponente vencido, porque acreditava-se que ao comer essa carne, ele absorvia a sabedoria, a força desse oponente. Aí na Semana da Arte Moderna, no artigo de Oswaldo de Andrade, ele diz assim, que nós precisamos devorar nosso inimigo, ou seja, a ignorância, o conhecimento, precisamos ir lá, visitar, aprender, voltar para a sua terra e potencializar suas pessoas. Então o festival Antropofagia Map, ele é nessa pegada. Ele vai pegar o pessoal da gastronomia, o pessoal da moda, o pessoal da economia criativa, juntar todo mundo, um abanar o carvão do outro, um potencializar o fazer artístico, o fazer profissional do outro, com videomap na cidade, os prédios tomados de projeções 3D e tudo mais, fazendo essa intervenção visual, cultural, trazendo pessoas, porque eu acredito que a cidade é para as pessoas, então a gente precisa ocupar essas praças, essa cidade com cultura, com economia criativa, com gastronomia e com arte, cultura e tecnologia.